A segunda parte da conferência, Gestão Pública Brasileira, Limites e Possibilidades de Modernização, abordou os modelos de gestão que se redesenham desde o século XX. Ressaltou a accountability como forma de controlar os governantes. Seu significado remete à obrigação que os órgãos administrativos têm de prestar contas sobre o que faz, como faz e por que faz. Acompanhe agora com o professor Ário Zimmermann. No Brasil, apesar do esforço para a garantia da unidade territorial, oligarquias do Império Velho e da Velha República, não se encarregaram de uma organização moderna do aparelho estatal. Até 1930, e aí eu estou fazendo um elogio ao professor Pedro Fonseca, porque alguns autores falam em 1920, mas ele, como bom getulista e estudo da era de Vargas, até 1930, a administração pública brasileira, pela sua diversidade social e característica da democracia, apresentava fortes características patrimonialistas. Coexistiam algumas particularidades do Estado moderno, intervencionista e centralizador, regido por normas da burocracia legal, mas com forte convivência de práticas clientelistas do patrimonialismo. A trajetória da burocracia brasileira, então, ela tem a moedinha número 1 no DASP. Aqui eu me dei conta há pouco que eu tenho um erro aqui. É Departamento de Administração do Serviço Público, não do Setor Público. Peço desculpas, tá? O DASP representa o primeiro marco aqui, né? Ele foi criado em 1938 com a finalidade de promover uma reforma administrativa para organizar, racionalizar o serviço público federal. Ele normatizou áreas até então consideradas o tripé da burocracia, ou seja, a administração de materiais, pessoal e finanças. Esses são os o pilar básico do DASP, que procurava regulamentar a ação da administração do serviço público sobre esses três aspectos: compras, contratação de pessoal e a gestão financeira. Apesar dos avanços que o DASP representa do ponto de vista histórico, ele pode ser considerado um órgão centralizador, autoritário e insulado em relação ao sistema político brasileiro. Junto com a vigência, digamos assim, do período DASP, nós temos um interregno aí, que é o período de JK, na década de 50, que quando Juscelino assumiu o governo, ele, no seu plano de metas, ele partiu do diagnóstico de que a burocracia estatal brasileira era lenta, cara e de qualidade discutível. E ele criou uma administração paralela ao DASP, instituindo os grupos executivos. A maioria deles nem funcionava junto aos ministérios. Ela estava, na época, instalada no então BNDE, hoje BNDES. E, por exemplo, a construção de Brasília toda saiu com esses governos, o governo paralelo ou com essa administração paralela, deixando o DASP de lado. Mas a terceira referência importante na trajetória da burocracia brasileira, pelo menos moderna, do século XX, ela se assenta no Decreto-Lei 200, que é uma tentativa do governo militar de superar a rigidez burocrática, definindo órgãos da administração federal. Nós temos então aqui, com o Decreto-Lei 200, a administração direta, responsável por serviços da Presidência da República, dos ministérios, e a administração indireta, que é dotada de personalidade jurídica própria através de autarquias, empresas mistas, sociedade de economia mista, empresas públicas, perdão, sociedade de economia mista, fundações públicas e assim por diante. Então, surgiu aí um leque bastante grande de instituições, pessoas jurídicas
de formas de atuar, formas do governo atuar dentro da sociedade. Para alguns autores, tirando o caráter autoritário do Decreto-Lei 200, ele representa uma modernização substancial se comparado com o DASP. Né? Apesar dos avanços, mas dá para afirmar o seguinte, que apesar dos avanços, pelo viés político-ideológico, ele continuava integrando a proposta de modernização conservadora que foi hegemônica no século XX, pelos vínculos estabelecidos historicamente entre a burocracia governamental, os partidos políticos e os grupos de interesse na época conhecidos como tecnocratas. O quarto momento que merece destaque, então, tem a ver com a democratização ou redemocratização, com a Constituição de 88, né, onde onde se consolida, se amplia o papel dos órgãos de controle interno e externo sob a administração pública, e isto acaba, nos dias de hoje, assumindo uma dimensão crucial. A Constituição de 88, ela procurou mudar o paradigma reformista da modernização conservadora, ao contemplar maior equilíbrio do ponto de vista intergovernamental, quer dizer, ter um controle maior dentro do governo. Existe o controle externo, político, do agente político escolhido e os agentes administrativos, mas agora também um controle ampliado e mais complexo entre os órgãos de governo. Porém, ela mistura antigos e novos desafios, tanto no conteúdo como nas estratégias reformistas, como pretende demonstrar. Os desafios para o Estado democrático no século XXI, eles passam pelo controle sobre a administração pública, isso é incontestável. E aí assumem papéis importantes o poder legislativo, tribunais de contas da União, estados, poder judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública e assim por diante. O controle trata da verificação dos requisitos normativos associados ao funcionamento dessa burocracia. Supõe-se que os agentes políticos, como formuladores das estratégias, e os burocratas de carreira, os agentes administrativos, devam ser submetidos de forma regular, automático, a mecanismos de controle e verificação das suas ações. Tanto no controle interno do Executivo quanto nos órgãos de controle externo, pressupõem ações horizontais. Então, por exemplo, aqui, só para citar dois importantes para nós aqui da URGS, AGU e CGU. Ou os órgãos de controle externo, como Ministério Público, Defensoria Pública e Tribunais de Contas da União, por exemplo. Esses órgãos têm suas ações de monitoramento guiado por critérios técnicos e burocráticos, definidos a priori, esses critérios são todos definidos a priori, e sua atuação é alinhada aos programas que são definidos politicamente. No entanto, o arcabouço jurídico formal que deveria se sustentar na hierarquia dos textos legais, na prática acabou gerando um engessamento, no meu modo de ver, excessivo. No caso, a confusão entre competência de poderes, do Legislativo, do Executivo, do Ministério Público e órgãos de controle do TCU, TCE e assim por diante, que se sobrepõem e amarram o gestor público. Por exemplo, partindo do ordenamento jurídico da Constituição, das leis complementares, das leis ordinárias, poderia ainda pôr aqui medidas provisórias, que são um corte nisso, dos decretos, de regulamentações, de portarias e de instruções normativas, quando não se contradizem ou se sobrepõem, são excessivamente numerosos e o que torna o poder decisório dos gestores públicos um ato de discutível eficácia, discutível eficiência e efetividade.
gasta-se, na maioria das vezes, mais tempo com os meios do que com a finalidade das ações. Quando não há contradições ou entre as instruções normativas, por exemplo, vamos olhar para aqui, digamos, aonde, por exemplo, existem decisões do TCU, do CGU, que às vezes o TCU não valida ou tem entendimentos diferenciados. Não é, dona Regina? Né? Nós temos essa situação, não é tão estranha e tão rara assim na administração pública brasileira. Eu trago meus testemunhas junto aqui para confirmar. Muito bem. Então, nas democracias representativas, o controle é necessário porque a eleição é apenas o começo de um processo que tem continuidade ao longo do mandato. Ok. Mas, voltando para o Max Weber, os controlados devem ser os burocratas e os políticos eleitos, e não só os políticos controlar a burocracia. Os políticos controlam os burocratas, a partir da legalidade e probidade dos atos. E alguns autores simplificam e afirmam que os políticos decidam e que os burocratas implementam. Mas, na contemporaneidade, muitas vezes, tais papéis, eles se entrelaçam e, não raro, acabam que os burocratas participam das formulações das políticas, configurando burocracia política ou a politização da burocracia. Lembra que antes eu falei quem fiscaliza os fiscais ou quem controla as questões técnicas que os políticos nem sempre entendem. Então, esta situação cria novos problemas. Como controlar a burocracia? Como controlar a burocracia, os burocratas que decidem politicamente, além da legalidade das comissões e probidade de seus atos? Eu quero lembrar aqui só um exemplo que foi muito, muito discutido aqui no Brasil, lá em 1999, quando houve uma maxi-desvalorização. Tá? Isso foi em janeiro, se eu não me engano, de 99, onde de um dia para o outro o dólar foi multiplicado mais de 2 vezes. E o Banco Sidam, de propriedade do Cacciola, ele, no dia anterior, ele comprou em torno de $1 bilhão, o equivalente a $1 bilhão, a um preço bem reduzido. E na manhã seguinte ele acordou 3 vezes mais rico, entende? Isso foi um escândalo e tal, e o Cacciola até hoje está na Itália, né, gozando dos capitais, e ele não volta para o Brasil porque tem nacionalidade italiana, etc. e tal. E na época foi aposentada a Teresa Grossi, que era a diretora do Banco Central, etc. e tal, mas que, dada uma quarentena de 3, 4 meses, virou membro do comitê de gestão do Itaú, etc. e tal, ganhando 3 vezes mais do que ela ganhava no Banco Central, etc. e tal, entende? Então, quer dizer, são situações onde é que o controle sobre a burocracia e sobre os agentes políticos, ela se torna mais complexa e difícil de separar o joio do trigo. Mais recentemente, tem surgido um terceiro ator político, distinto do político eleito e do burocrata propriamente dito. São pessoas que ocupam altos cargos, oriundos ou não das carreiras do funcionalismo e que compõem equipes de governo. Isso é um fenômeno bem brasileiro, dado o nosso presidencialismo de coalizão. Quer dizer, na atual conjuntura, a gente com 28 partidos, mas mesmo há 10, 15 anos atrás, já com 15, 14 partidos, nenhum presidente dos últimos eleitos, desde a redemocratização, desde a nova Constituição, tem maioria quando se elege. Então, ele precisa fazer, dentro do modelo de presidencialismo de coalizão, fazer as suas alianças. Nessas alianças são distribuídos cargos. Essa distribuição de cargos vem, então,
com políticos não diretamente eleitos, mas com tirados dessa base, dessa coalizão. Aliás, a conjuntura atual do Brasil é esta aí. Até 31 de dezembro, essas inequações ou equações têm que estar resolvidas, né, para que inicie um novo ano. Surge então a questão de como controlar os governantes. Modernamente surgiu um aparato institucional que procura dar conta da responsabilização política dos governantes, cuja forma é conhecida como accountability. Sem tradução exata, seu significado remete à obrigação dos membros do órgão administrativo ou representativo de prestar contas sobre o que faz, como faz e por que faz. A literatura a respeito é bastante ampla, nova, mas tem 3 respostas aí que eu acho que merecem ser destacadas. Primeiro, a ampliação dos mecanismos de controle democrático através do chamado accountability horizontal está nas instâncias de poder. No Brasil isso pode ser confirmado, como eu falei antes também, pelas crescentes ações do Ministério Público, Tribunal de Contas, Poder Judiciário, Legislativo, etc. E tem um mecanismo vertical, que é o poder político, com mecanismos participativos do controle social, né? O segundo controle é através da chamada nova gestão pública. Nesse caso, foca-se o resultado das ações burocráticas e aumento da transparência. Essa vertente defende que a administração pública deve estar voltada ao cidadão, que o resultado é mais importante que o processo. Portanto, se tem um órgão público lá que vai prestar serviço, digamos assim, um posto de saúde. Ah, não, para dar vacina tem que fazer uma ficha completa. É mais importante fazer a vacina do que gastar tempo no tipo de controle. Ou seja, são enfoques, onde o resultado é mais importante do que o processo. E terceiro, que os políticos buscam cada vez mais obter conhecimento, se qualificar, com assessorias técnicas para monitorar a burocracia. É a burocratização da política ou a politização da burocracia. Não é por outra razão que as análises críticas focam tanto no papel dos políticos e da burocracia para a manutenção da ordem democrática. Esse é um assunto aí que, digamos, é o up-to-date na pesquisa nessa área aí. Na nova gestão pública, essa temática passou a ser desenvolvida não só do ponto de vista administrativo, mas também com ênfase na perspectiva democrática, ocupando-se do tema da burocracia no jogo democrático através de 2 eixos. Na construção de uma administração orientada para resultados, né, como transparência das ações governamentais, do já citado accountability, da atuação voltada ao usuário, na descentralização de atribuições, na horizontalização de estruturas administrativas, do controle e melhoria de processos, no aumento das competências de funcionários e outras. Tudo isso aí passa por uma reestruturação de um novo modelo de governança que não é só brasileiro, mas que busca ser construído com o avanço, digamos assim, das instituições em geral, do controle. A OCDE, por exemplo, na Europa, ela prima por desenvolver práticas de governo que melhorem o controle e os resultados, ou resultados e o controle da ação dos governantes nas sociedades do chamado primeiro mundo. Nos Estados Unidos, dado o pragmatismo americano, se foca muito mais no resultado do que propriamente no controle da gestão. Se os órgãos apresentam serviços bem prestados, ok, a credibilidade do político ela é consagrada.
Se não apresentar bons resultados, bom, aí vai o controle em cima dele. São formas diferentes. No caso brasileiro, nós, como sempre, copiamos um pouco de um pouco de outro, mas tem uma ação vigorosa e importante na atualidade, que é a do Tribunal de Contas da União, que vem, digamos assim, sinalizando para que uma crescente governança, copiando da governança corporativa do mundo privado, para puxando a governança para o setor público. E essa prática ela vem, digamos assim, crescendo cada vez mais, até porque o Tribunal de Contas, como órgão fiscalizador e controlador maior, é que tem o maior poder também para implantar essas práticas e essas mudanças aí no caso. Então, dizer, a construção de uma administração orientada para resultados, ela, como eu já disse, passa por todos esses itens aqui para um Estado mais moderno. Portanto, eu quero agradecer muito a atenção de todos e me coloco eventualmente à disposição para aprofundarmos alguns desses temas aí. Você assistiu à segunda parte da conferência Gestão Pública Brasileira, Limites e Possibilidade de Modernização, com o professor Ario Zimmermann. Obrigado pela companhia e até a próxima!